Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 29 de setembro de 2025. Vamos hoje então mais um vídeo com perguntas e respostas. Lembrando sempre que as perguntas, algumas até são feitas no privado, mas a maioria delas são feitas ali publicamente, abaixo, nos comentários dos vídeos postados aqui no canal do YouTube. Então, quando vocês querem colocar algumas perguntas lá, algumas eu respondo, porque são respostas curtas, outras eu faço então uma listinha, depois eu coloco aqui para trazer para vocês uma resposta um pouco mais específica, mais demorada, mais alongada. Temos algumas perguntas hoje. A primeira diz o seguinte: quero que você fale sobre pessoas que têm a mania de acumular coisas desnecessárias. Olha, tem muita gente que tem essa mania, e é um problema. Todos nós conhecemos alguém que faz isso. Um pouco de precaução é muito bom. Guardar alguma coisa que vai precisar, evita de ter que comprar, sim, eu acho bom também. Mas quando é realmente um exagero, quando são coisas desnecessárias, aí a coisa não está certa. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa esses dias que dizia que um familiar ocupou 2 casas, não uma só, 2 casas, encheu de entulho, de coisas. Não tinha mais nem onde passar, nem nos corredores da casa. É uma coisa extraordinária. É óbvio que são exageros e não são muitos, são poucos, felizmente. Mas de uma forma ou de outra, muitos de nós temos a mania de guardar coisas e ela está relacionada à escassez de vidas passadas. Em alguma vida passada, nós sofremos muito a falta de certas coisas. Tivemos realmente dificuldades e aquilo ficou marcado como um registro de alma, um trauma. Na verdade é um medo, né? Medo de faltar, medo de não ter, medo de precisar e não ter. Mas nós temos que lembrar que todas as experiências na abundância e na escassez nós já fizemos. É claro que se alguém está hoje tão desleixado e não cuida das coisas, pode passar de novo pela escassez. Mas de um modo geral, são apenas memórias que nos trazem uma realidade de desconforto só em pensar que pode faltar. Então se guarda tanta coisa e depois acaba se jogando fora de um jeito ou do outro, porque fica atrapalhando. Não é um problema que vá atrapalhar a ascensão da alma. Nós sempre dizemos que traumas não são karmas. Trauma apenas dificulta um pouco as coisas. Faz com que a nossa vida fique um pouco mais difícil, mas não necessariamente é um empecilho para a ascensão da alma. Porque não é uma dívida, é uma memória. É uma memória de algo que nos fez sofrer. Então, não tem assim grande problema para este tempo atual de ascensão que nós estamos chegando. Aqui também tem outra pergunta, e é um tema que nós já trouxemos, sobre o 3i Atlas, aquele objeto que a princípio diziam que era cometa, depois que era um asteroide, agora parece que a própria ciência está vendo que não tem nada a ver, nem com cometa, nem com asteroide. Possivelmente sim, eu até escrevi isso faz uns 10, 15 dias. Fiz um áudio aqui, está postado aqui. Se alguém não viu, entra ali, procura. É recente, fácil de encontrar. Foi falado sobre esse 3i Atlas. Algumas orientações que veio
através de consciências mais elevadas, que vem através de canalização, porque eu também, como humano, sei tanto quanto vocês. A diferença é que na canalização algumas mensagens chegam e nós temos que olhar com cuidado, com atenção, porque as canalizações elas trazem informações que às vezes os humanos ainda não possuem. É preciso que alguém traga uma informação para que ela seja divulgada. Não podemos aqui adivinhar. Então, sobre o Três Yatras, como devemos nos preparar para a sua passagem? Eu vou responder esta porque tem mais algumas aqui relacionadas também, diferentes, mas também sobre o Três Yatras. Como nós devemos nos preparar para a sua passagem? Olha, eu acho que não tem nada que fazer. Não é necessário. Apenas devemos estar atentos, prestar atenção naquilo que a sua passagem pode significar, pode trazer como informação, como mudança energética, como o futuro das nossas almas e também do planeta Terra. Tem um sentido, tem um significado, sim. Mas não é preciso se preparar, apenas seja o seu melhor, mesmo se não tivesse o Atlas, o Três Yatras passando. Nós temos que ser a nossa melhor versão o tempo todo. Senão nós vamos correr o risco de perder a ascensão. Não é por causa de um objeto que vai passar, não é por causa de uma situação. É o conjunto da obra, a soma da frequência da nossa consciência que vai resolver e que vai definir quem vai ascensionar ou não. Eu diria, sobre o Três Yatras, eu espero com grande expectativa, com certeza que muita coisa vai mudar, porque ele vai trazer uma mudança energética, de frequência, alguma coisa boa vai acontecer. Então vamos comemorar, vamos ficar na expectativa e esperar e aproveitar as mudanças que essa frequência nova vai proporcionar. Porque é para isso que nós temos que estar atentos. Sem medo, sem nada, porque está tudo dentro do plano divino. Não há nenhuma razão de temer qualquer coisa que seja. Temos apenas que tomar um pouco de cuidado, porque ainda existe uma manipulação sobre a humanidade. Muita coisa não querem que nós saibamos. Mas não tem como esconder aquilo que vem diretamente para as consciências das pessoas. Por mais que tentem nos enganar, a consciência ela tem a sua liberdade e ela recebe informações que não tem quem possa impedir. Ainda sobre o Três Yatras, a pergunta continua. O Vigiar e Orar deve ser entendido e praticado neste momento? Olha, eu não vejo nada em relação a essa pergunta com o Três Yatras, mas o Orar e Vigiar deve ser entendido e praticado sempre. O que é o Vigiar e Orar? Estar atento às informações e às desinformações. Aquilo que vem somar para a nossa evolução, aquilo que vem atrasar a nossa evolução. Há uma disputa pelas consciências dos humanos. Sempre teve, só que agora está acirrada, porque a luz vem independente da vontade ou não. Agora, quem quer aproveitar as energias e as frequências que essa luz vai trazer, não depende de ninguém. Só depende de si. Porque as informações são desinformações. Não importa. Cabe a cada um interpretar. Se você está desperto, se você está entendendo a vida, se você sabe quem você é, se você sabe o que precisa fazer, as informações não vão interferir em nada na tua vida, nem a favor nem contra. Apenas é você que vai decidir o que fazer com as informações. Então vigiar e orar sempre é bom, independente da época e do que for a situação. E tem mais um pedacinho dessa pergunta sobre o Três Yatras, que diz:
essa nossa movimentação influenciará o 3 e Atlas ou ele se basta? Como se conectar com ele? Bom, tenho que entender aqui a pergunta. Se a nossa movimentação influenciará o 3 e Atlas ou ele se basta? Eu entendi que a pergunta questiona se nós podemos, de certa forma, influenciar o 3 e Atlas, a mensagem que ele vai trazer, podemos influenciar a sua energia, a sua frequência? Eu diria que não. O que está abaixo não influencia o que está acima, porque o 3 e Atlas é uma energia de frequências muito elevadas. Se ele está vindo lá do centro da galáxia, perto do Sol central, na região de Sagitário, ele traz uma frequência altíssima, de dimensões acima da terceira, da quarta e da quinta também. Como eu coloquei lá no vídeo, ele é um semeador de energia, um semeador de informação, um semeador de amorosidade. É o que nós estamos recebendo hoje de auxílio de fora da Terra, para que nós possamos fazer a nossa parte. Então nós não temos como influenciar ele, mas ele sim vai influenciar a nós. Então ele se basta porque ele já é autônomo, ele já tem uma frequência muito elevada. Nós precisamos nos alinhar com a frequência para absorver e aprender e receptar tudo o que ele vai trazer. Senão, todo o esforço dos planos mais elevados caem por terra porque nós não queremos aproveitar as oportunidades. Ele vai trazer mais consciência, mais luz, então vamos aproveitar. Nós vamos ser influenciados por ele, não ele por nós. E a pergunta termina dizendo como se conectar com ele? Estando numa frequência mais elevada. Se a energia do 3 e Atlas é uma energia mais elevada, vai trazer essa semeadura de energias mais elevadas. Nós temos que, então, nos alinhar com essa energia para receber a contrapartida. Não precisa se conectar como se fosse um telefone, um aparelho do Wi-Fi. Nós vamos nos alinhar com aquela energia que ele vai trazer, estando numa frequência um pouco mais elevada. Aproveitar essa oportunidade. Todos os movimentos agora de todos os planetas, estrelas da galáxia, tudo se encaminha para um grande final de ciclo e nós precisamos estar alinhados. Não é só pensar, temos que fazer isso, fazer aquilo e se eu não faço... Não, nós temos escolha sempre. Se eu deixar de fazer alguma coisa, eu posso fazer outra. Não existe uma fórmula única para todos. Existe uma frequência que nós precisamos nos alinhar. Porque cada consciência é uma frequência individual. E às vezes o que serve para um serve para outro. Mais uma pergunta. Como serão os corpos de quem for encaminhado para outros mundos de terceira dimensão? Aquelas almas que não fazem ascensão agora aqui na Terra não vão permanecer na nova Terra. Porque a nova Terra não será mais de provas e expiações, será de regeneração. As almas que não ascensionarem, elas terão que frequentar essa escola de terceira dimensão, de provas e expiações, mais o tempo necessário. Então terão que ir para um outro planeta, ou uma estrela, um outro mundo, uma outra escola de almas. Como serão os corpos? Eu diria que talvez ainda permaneçam a forma humanoide. O que é a forma humanoide? É quando você olha uma silhueta, como se fosse a sombra daquele corpo, vê uma forma parecida com um corpo humano. Não necessariamente um corpo humano.
corpo humano da Terra é único, não existe outro igual. Cada planeta, cada estrela tem a sua composição material. Os corpos que as almas ocupam para as suas experiências, esses corpos têm uma composição condizente com as energias daquele planeta. Por exemplo, aqui na Terra, a base é carbono, então os corpos humanos também têm a base carbono, tem os componentes que são ingredientes daquilo que existe no planeta, como sais minerais, como alguma coisa que nós comemos, que tiramos da natureza e aí soma na composição do corpo, enfim. Não vamos aqui dar detalhes, mas a biologia ensina a composição de um corpo humano. São utilizados materiais, energias, de acordo com o que tem aqui neste planeta. Senão o corpo não se adaptaria ao planeta. Então, nos outros mundos de provas e expiações, aquelas almas que vão lá viver, continuar a escola de provas e expiações, vão adquirir um corpo adequado, compatível com o lugar. Posso dizer que continuarão com o véu do esquecimento, porque as almas são as mesmas, só muda a forma física da experiência da consciência. A consciência é limitada, o véu do esquecimento continua mais ou menos como estava aqui, só que num ambiente diferente, com uma forma diferente. A forma material não importa, o que importa é a consciência. Temos mais uma pergunta? Por que atraio pessoas rancorosas que guardam mágoas e se incomodam quando se remexe ao passado? Será que precisamos repetir aqui quantas vezes essa resposta? Cada um atrai o que está fora de acordo com o que está dentro. Não há outra maneira. Senão nós não evoluiríamos, não aprenderíamos, não aproveitaríamos as oportunidades. É preciso entender isso. Nós atraímos aquilo que precisamos. Tem aprendizado ali. Não quer dizer que você, que fez a pergunta, seja rancorosa e que guarda mágoas. Não. Você pode ser uma pessoa até amorosa, mas tem alguma lição pendente? Tem alguma coisa que precisa compreender? Tem algo que ainda não foi assimilado? Então são oportunidades. Olhar para as oportunidades e dizer, sim, que bom que essa oportunidade apareceu, que assim eu consigo fazer o exercício, fazer a lição de casa. Porque como alma, nós temos um plano elaborado antes de encarnar e as coisas vão acontecendo para que nós possamos seguir o aprendizado. Fazer o resgate. Ter a oportunidade de fazer diferente. Assim é a evolução da alma. Se ela se incomoda quando se remexe no passado, sim, é um problema dela, mas é teu também. Porque, como eu disse, você tem a simpatia, tem a frequência, tem um alinhamento com essa alma que se compraz dessa forma, que age dessa forma. Ou temos que compreender, ou temos que aprender, ou temos que ensinar. Enfim, são oportunidades. Nada é acaso. Nada é em vão. A mesma pergunta ainda tem um complemento, dizendo, em qualquer lugar que eu vá, é só começar uma conversa e só vem assuntos ruins. É mais ou menos a mesma resposta da parte primeira desta pergunta. Atraímos de acordo com a nossa frequência. Se nós não compreendermos o porquê das coisas, vamos continuar atraindo do mesmo. E nunca vai terminar, porque
Enquanto não se aprende a lição, o professor vai dar a matéria, vai repetir. Se não se aprende numa escola, num ano letivo, vai reprovar, vai ter que repetir. Por isso agora tem almas que vão para o exílio, porque a Terra aqui deixa de ser uma escola de provas e expiações. Então, se tu começa uma conversa em qualquer lugar que você vá, e já vem assuntos ruins, veja o que isso está dentro de você. Por que isso vem para você? O que falta compreender? O que não está aceitando? É uma oportunidade. E para finalizar essa pergunta, ela ainda coloca: sofro com esta atração desses irmãos. Não é uma situação agradável, obviamente. Muitas vezes nós sofremos porque entendemos que aquilo não é legal. Mas, além do aprendizado que corresponde a nós próprios, às vezes também pode ser uma oportunidade de auxiliar, de ajudar as pessoas. Muitas vezes essas oportunidades surgem, a gente acredita que é para o nosso desconforto, e na verdade é para que a gente possa prestar atenção e ver de que forma podemos ajudar essa outra pessoa que traz esse desconforto para nós. Nós não podemos invadir o livre-arbítrio do outro, mas podemos aproveitar as oportunidades. Quando tem uma oportunidade, quando surge um momento desses, será que não é um momento apropriado para que a gente possa colocar em prática o nosso conhecimento também? As nossas habilidades terapêuticas? Porque todos nós temos conhecimento dentro de nós, não precisa ser formado, não precisa ter curso. Quando nós queremos, a informação vem de dentro para fora, como se sempre estivesse tido lá. E podemos ajudar pessoas de uma forma que às vezes até ficamos impressionados. Como aquilo veio sem que eu soubesse para ajudar a pessoa. Então, além da causa, que pode ser uma sintonia com aquela situação, que daí seria uma questão de se trabalhar internamente, temos também a possibilidade de ser uma oportunidade de auxílio. Talvez você esteja em condições de auxiliar e não sabe, tem medo ou não se interessa, mas você tem condições, daí vem oportunidades para você exercer esse conhecimento inato que já está em você. Mais adiante vai aparecer muitos casos desses. Pessoas que vão poder ajudar outras pessoas sem que elas pudessem imaginar até aquele momento que eram capazes de fazer. Mas não temos que ter a pretensão de mudar os outros, apenas auxiliar. Se o outro permite, podemos ajudá-lo. Se ele não quer, nós temos que ficar na espera, respeitando o livre-arbítrio do outro. Os nossos protetores espirituais, nossos guias espirituais, jamais querem que a gente mude por força. Eles oferecem auxílio, mas é preciso que nós queiramos o auxílio. Assim devemos fazer também para as pessoas que estão próximas de nós, as que nos procuram. O processo agora é um processo fácil, porque nós estamos indo para o final e começamos a ter os insights das qualidades do aprendizado que já temos dentro de nós de tantas e tantas vidas aqui na Terra. Estamos chegando ao ponto que não é preciso que os outros nos digam o que fazer, porque nós já sabemos o que fazer cada situação que surge.
É mais um tempinho, estamos craques, como se diz, nesta questão de auxílio, de ajudar o outro. E por hoje tínhamos essas questões. Espero ter contribuído com as dúvidas daqueles que aqui colocaram os seus questionamentos. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.